Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Rosa Celano, que é nutróloga. Ela é responsável pelo serviço de nutrologia do Hospital Regional do Vale do Paraíba e do Hospital Universitário de Taubaté. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. É só fazer uma correção, que eu estou no Hospital São Lucas, Unimed Taubaté. Desculpa. Só essa correção. Eu fiz parte, até alguns anos, desses dois outros hospitais. E é um prazer participar, porque a alimentação saudável é uma prática que, como a gente estava conversando um pouquinho anterior agora, que é uma necessidade de não ser nem uma reeducação, e sim aprendermos a nos alimentar de forma correta. E já falando sobre o aleitamento materno, já se inicia com essa primeira atuação, que é ofertar o leite materno até os 6 meses da criança e, em seguida, introduzir de forma correta esses alimentos complementares e lembrar que, a partir de 1 ano de vida, essa criança precisa ter contato já com uma alimentação saudável. E quem proporciona essa alimentação saudável à criança somos nós, os adultos. Então, nós somos o que comemos. E essa educação já vem de nós, adultos, e que tem que ser feita de forma correta e adequada. Como você mencionou no início do programa, não é evitar, e sim comer de forma correta, de combinação adequada e com moderação. Ok, a gente quer a sua participação também no nosso Manhã Viva. Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável. Você tem dúvida? manhãviva@cançãonova.com ou @manhãviva. Você participa com a gente também fazendo seus questionamentos, que a gente vai estar falando aqui hoje sobre alimentação saudável. E já que estamos falando de alimentação saudável, um dado interessante: infelizmente, mais da metade do que é plantado no Brasil vai para a lata de lixo. Isso é um problema muito grave. Mas, como o nosso jornalismo é um jornalismo de esperança, uma ONG em São Paulo está trabalhando, fazendo um trabalho muito interessante, que é o quê? Eles vão e recolhem alimentos que seriam desperdiçados, que iriam para a lata do lixo. E o que eles fazem? Eles recolhem esse alimento e esse alimento vai para a mesa de instituições. É uma receita de cidadania e solidariedade. A ONU afirma: 1/3 dos alimentos produzidos no mundo vai parar no lixo, o que poderia matar a fome de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, são jogados fora 26 milhões de toneladas de alimentos por ano. Frutas e legumes jogados na rua, caçambas e em sacos plásticos. Flagrantes feitos nesta feira da Zona Sul de São Paulo. Atrás do senhor tem um saco de lixo com cascas de abacaxi que poderiam fazer suco. A laranja também tá boa para consumo, né? Correto. Não, mas isso não serve para nada não, isso é lixo mesmo. Produtos que poderiam alimentar 19 milhões de pessoas em todo o país. Quando a senhora vê um monte de produtos indo para o lixo assim, como a senhora se sente? Triste, porque tem muita gente, muitos orfanatos aí que precisa. Tenho dó, né? Porque às vezes tem alguma coisa que serve, né? Mas existe uma saída quando se tem uma boa ação. Todos os dias, Walter enfrenta as ruas da capital paulista para recolher sobras em excelente estado. Eu me realizei profissionalmente, na realidade, aqui, trabalhando como motorista. Independente de todo o trabalho que eu já fiz na vida, aqui foi onde me realizei profissionalmente. Walter faz parte da equipe da ONG Banco de Alimentos, que há mais de 10 anos busca minimizar os efeitos da fome, através do combate ao desperdício de alimentos, promovendo educação e cidadania. A gente adotou essa postura de estar colaborando com essa instituição. Do local de doações, eles seguem direto para as instituições. A ONG recolhe por mês uma média de 44 toneladas de alimentos. Alimentos estes que são distribuídos para 51 instituições. Todos os dias, o cardápio saboroso deste instituto da comunidade do Jaguaré, zona oeste da cidade, se diferencia pela ajuda da ONG. Cada dia a gente faz alguma coisa. Essa educação alimentar também se estende para fora daqui. Com a iniciativa, os alunos aprenderam lições nobres. Porque lá em casa, hoje o pessoal separa, meu padrasto e minha mãe separa o que é caixa, o que é papel. E a comida, assim, que geralmente não vai muito pro lixo, porque a gente já tem essa noção, então a gente coloca mesmo o certo. Uma parte desse desperdício que tem, né, uma parcela disso é o desperdício das cascas, que a gente faz em casa. Então, assim, por que a gente precisa descascar a batata para cozinhar?
né? A gente não precisa fazer isso. Né, doutora? Perfeito. Isso é uma iniciativa que deve ser feita não só nas escolas, em hospitais e restaurantes, mas também uma prática que deve ser iniciada dentro das nossas casas, porque muitos dos alimentos que são jogados fora podem ser reaproveitados em sucos, em geleias, em tortas, que vão aí trazer nutrientes e reduzir o custo, né, para a nossa família. Existem alguns tipos de iniciativas hoje, até a gente via isso fora do país, mas em alguns restaurantes aqui já no Brasil com essa iniciativa. Mesmo o Campos do Jordão já iniciou essa iniciativa de deixar alguma sobra, é cobrado um adicional na sua conta para que haja esse desperdício seja deixado de ser feito, né? Enquanto nós desperdiçamos, muitas pessoas ficam sem o alimento. Sem fome, né? E a gente precisa educar já as nossas crianças, desde pequena, coloca um pouquinho menos no prato, né? E se a criança quiser novamente, ela vai te pedir. Melhor do que jogar fora, com certeza, né? A gente tem participações conosco aí, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, Dirce. Nós temos uma participação aqui pelo Skype, do Rio de Janeiro, é a Michele Bittencourt. Ela está conosco e ela tem uma pergunta para fazer para a doutora Rosa. Oi, Michele. Bom dia. Estamos ouvindo a Michele. Bom dia, Michele Bittencourt. Bom dia, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Michele, bom dia, obrigado pela sua participação. Bom e você, dia, qual é a sua pergunta? Sim, mas antes eu quero dar bom dia a Dirce, a doutora Rosa, e falar que eu estou super feliz pelos 100%, 102% do projeto da M Almas. Louvado seja Deus, né? A gente não está ouvindo sua pergunta aqui no estúdio. A gente vai voltar daqui a pouquinho, então, com a participação da Michele. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui com a doutora, para a gente entender um pouquinho qual que é a diferença, né, da nutróloga e da nutricionista. Bom, essa é uma questão que todas as pessoas têm essa curiosidade. Primeiro ponto, o nutrólogo ele é médico, então é uma formação, é um estudo diferente, são duas universidades diferentes. Então, o nutrólogo cursa a graduação de medicina e a nutricionista ou nutricionista cursa a graduação de nutrição. Então, são faculdades diferentes. E o nutrólogo é uma especialidade médica que pode ser feita para se tornar o nutrólogo que trata aí das doenças, de se cuidar de uma boa alimentação, tanto na saúde quanto na prevenção de doenças e também já quando as doenças estão instaladas nas pessoas, como câncer, diabetes, hipertensão, doenças renais. E esse trabalho, que é importante a gente falar aqui, que hoje, cada vez mais, o bom resultado da prevenção e do tratamento das pessoas é quando se trabalha em equipe. Então, há o apoio do médico, da nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, todos juntos para poder proporcionar um tratamento melhor para as nossas pessoas e, no caso, para os nossos doentes. Ok. E aí, vamos lá agora, Michele. Bom dia. Agora estamos ouvindo. Bem-vindo, obrigado pela sua participação. Bom dia, Rodrigo. Pessoal, bom dia, Dirce. Bom dia, Rosa. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Bom dia. Michele, qual é a sua pergunta para a doutora Rosa? Sim. Então, o que eu estou querendo saber é que muitas pessoas, elas falam que carne vermelha deve ser consumida com moderação ou até mesmo ser extinta da nossa mesa no dia a dia, né? O que eu queria saber até que ponto isso é verdade. E se é verdade, como a gente pode incluí-la na nossa dieta ou no nosso dia a dia? Bom dia, Michele. Boa pergunta. A carne, ela é um alimento que nós consideramos como um alimento construtor. Então, a carne vermelha, ela não deve ser extinta da alimentação. Ela deve ser consumida moderada, intercalada com outros tipos de proteínas, como o peixe, o frango, o ovo e o leite. Mas ela tem a sua importância porque ela é uma proteína animal de alto valor biológico e que ela contém bastante ferro. Então, ela precisa estar presente na nossa alimentação de forma moderada e intercalada com outros tipos de proteínas. Lembrar que existem algumas doenças que a pessoa pode apresentar em que muitas vezes o médico orienta a restrição da carne vermelha por ela ter aí na sua constituição presença de gorduras saturadas que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, esse conceito que deve ser extinto, isso não é verdade.
e ela deve ser avaliada de forma individual. De forma geral, como alimentação saudável, a carne vermelha deve fazer parte do cardápio da nossa alimentação, sim. Obrigada, Michele, pela sua participação, viu? Deus te abençoe. Agora, a carne de porco, ela é mais saudável que a carne vermelha ou não? A carne de porco, ela também é saudável e é o que nós orientamos, que haja uma mudança a cada dia. Então, esse cardápio, como nós vamos falar no decorrer do programa, ele precisa conter no nosso prato uma parte de carboidrato, que representa a energia, uma parte de gordura, uma parte de proteína e o restante completo com vitaminas, sais minerais que são obtidos das verduras e dos legumes. Então, essa proteína ela pode ser representada cada dia com um alimento diferente. Então, um dia com a carne de porco, um dia com a carne vermelha, um dia com a carne branca, um dia com o ovo. Então, a grande orientação se faz nessa questão de substituição a cada dia, porque cada carne tem uma constituição, uma característica melhor ou não de determinado nutriente. Ok. A gente viu aí na reportagem ainda há pouco que o brasileiro tem essa fama, né, de desperdício. Eu acho que não é só uma fama, é fato real, né, que a gente desperdiça muitos alimentos. Doutora, é possível, né, a gente reinventar o alimento da nossa mesa sem perder os nutrientes? Sim, é possível. Por exemplo, se eu tenho um abacaxi, o abacaxi nós o consumimos na forma de fruta, no café da manhã. E ele está um pouquinho, ele volta para a geladeira. Eu posso usá-lo na forma de suco ou fazer uma geleia dele. Então, eu posso manter o nutriente. É lógico que quanto mais fresco, menos congelado, mais saudável. Mas isso não significa que eu tenha que desprezá-lo porque não foi usado de imediato. Tem uma pergunta da Patrícia de Oliveira, de Palmas, do Tocantins. Ela quer saber o seguinte: que tipos de alimentos pode ajudar no tratamento ou na prevenção da depressão? Perfeito. A depressão é uma doença bastante prevalente hoje, né, nos dias atuais, e que muitas das vezes há uma indicação obrigatória do uso de medicamentos e outras vezes só a indicação da terapia. E a alimentação vem aí como uma possibilidade de ajuda para essas pessoas. Existem alimentos que contêm determinadas substâncias que vão ajudar a produção da serotonina, que aí por meio do triptofano. E essas substâncias, elas estão contidas em alimentos, por exemplo, como castanha do Pará, chocolate, oleaginosas em geral, vitaminas presentes aí em verduras e frutas. Então, lembrar, o que é muito importante não esquecer, é que há necessidade da combinação de vários alimentos diferentes, porque cada um deles tem determinada concentração de uma substância que, para que a outra possa sofrer ação, ela é dependente dela. Então, para a depressão, nós orientamos sempre uma alimentação rica em oleaginosas, tá? Em função da presença do selênio que a gente tem na castanha do Pará, o chocolate do tipo amargo, que tem uma porcentagem acima de 70% de cacau, que também vai melhorar essa ação do triptofano, serotonina, e, em geral, frutas e verduras e legumes coloridos. A gente está falando também sobre esses riscos que nós temos com relação às dietas, né, que são apresentadas, as propostas, né, que cada dia a gente recebe uma proposta aí, tira alguma coisa, tira isso, tira aquilo. Isso também, já que a gente está falando de alimento saudável, eu acho que todo mundo quer ter uma alimentação saudável, a gente precisa estar atento também, né, o modismo que hoje se apresenta, não é isso, doutora? Exato. O cuidado que nós precisamos ter é que, de forma geral, as orientações, as dicas para se seguir uma alimentação saudável, como a gente falou no início do programa, com representante de proteína, gordura, açúcar, vitaminas e sais minerais, isso é para uma população saudável. O que nós temos que tomar cuidado é que existem linhas de trabalho, tanto da área médica quanto da área da nutrição, onde se orienta a retirar definitivamente muitos alimentos, como o leite, como o glúten, como a carne vermelha.
E lembrando, falando um pouquinho da parte da depressão que eu mencionei, um alimento para funcionar bem no organismo, ele depende da presença de outra substância que tem num outro alimento. Então, para indicar a retirada de um glúten, precisa ter uma avaliação médica, onde o paciente tem a presença de doença celíaca, que tem alergia ao glúten, que é na presença do trigo, de cevada, para que isso seja retirado da alimentação. Da mesma maneira, o leite, para que se retire o leite da alimentação, que é um alimento rico em proteína e em cálcio, nós precisamos conhecer se essa pessoa tem alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Aí sim eu vou e retiro aquele nutriente, porque nós precisamos lembrar que a nossa população está envelhecendo e que cada vez mais nós precisamos de cálcio. E o alimento mais rico em cálcio é o leite. Então, atenção aí a essas propostas, né? Cuidado, consulte sempre o profissional antes de fazer, né, qualquer retirada aí de alimentação, tá bom? Uma pergunta, doutora Rosa, da Maria Tereza, ela é de São Paulo, e a pergunta dela é a seguinte: ela tem rachadura nos pés e ela quer saber se isso significa que ela está consumindo pouca ou muita carne vermelha. Bom, a questão da rachadura nos pés, muitas das pessoas têm a ideia de que isso é em função de aumento de ácido úrico proveniente da proteína. Pode ter um aumento do ácido úrico? Pode, mas isso necessita de uma avaliação, de um exame de sangue. Por quê? Muitas vezes você pode estar apresentando, agora que nós estamos no inverno, um aumento do ressecamento da sua pele e que favoreça aí essa rachadura. Então, para que você possa mudar o perfil da sua alimentação, primeiro há necessidade de se fazer um exame sanguíneo para ter a confirmação se tem o aumento ou não do ácido úrico e aí sim tomar as providências alimentares. A criança não vai ao supermercado sozinho. E a primeira apresentação de alimentação para a criança, quem faz é o adulto. E a criança ainda nem na escola está, ou pode estar numa creche. Mas essa preocupação dessa escolha dos alimentos, ela é do adulto. Então, para que iniciar uma oferta de refrigerante, de alimentos extremamente gordurosos, bolachas recheadas, chocolate precocemente, que isso não vai ser saudável. Então, a criança só vai ter essa tendência por essa escolha a partir do momento que ela conhece o alimento. Então, a dica é postergar o mais possível a introdução desses alimentos considerados não saudáveis. E também colocar, né, na mesa, porque se a gente não come, as crianças também não vão comer. Até porque, de uma certa idade para cá, até uma certa idade você consegue, né, colocar tudo na sopinha ali, vai tudo embora, né? Mas chega uma certa idade que elas começam a ficar meio seletivas, né, e já começam a fazer as suas escolhas. Se a gente não come, a criança não vai comer. Eu sei bem disso, porque eu tenho 2 crianças em casa e percebo isso. Às vezes eu falo, come, filha. Ah, mãe, mas você não come, o que eu vou comer, né? Então, realmente, o nosso exemplo também ajuda, né? A gente está com alguns alimentos aqui que fazem mais ou menos parte, né, do nosso dia a dia. Não é isso, doutora? E a gente também tem uma perguntinha aí, não é isso, Rodrigo? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, é do Carlos. Ele é de Montes Claros. E o Carlos pergunta o seguinte: em uma dieta para emagrecimento, qual a maneira correta na associação dos alimentos? Exemplo, proteínas e carboidratos. A orientação da perda de peso, ela vai depender muito da avaliação da pessoa, né? Que nível de gordura ela tem, se ela tem doenças associadas como colesterol, triglicérides alterados, pressão arterial já comprometida. Mas falando numa pessoa que não tem nenhum tipo de doença associada, nós temos que lembrar de uma regra muito clara. Eu preciso gastar mais do que eu consumo. Isso tudo é feito um cálculo de acordo com o peso, com a atividade física. Mas essa mensagem eu gostaria que ficasse bem aqui registrada, que eu preciso gastar mais do que eu consumo. Então, o ideal é não exagerar nos alimentos carboidratos provenientes, que tenham carboidratos e gorduras, porque eles vão aumentar o risco de você ganhar peso. A proteína, ela também se faz importante. E nós orientamos muitas vezes a reduzir a quantidade de carboidrato, escolher carboidratos que nós consideramos carboidratos complexos, que eles demoram mais para fazer essa digestão e com isso a saciedade fica permanente, você tem menos fome em comparação se você escolher
é um açúcar considerado açúcar simples. Mas, de uma forma geral, essa é a dica que nós damos. Vamos mostrar para o pessoal em casa o que a gente tem aqui, que faz parte mais ou menos daquilo que a gente tem todos os dias em casa, né? O arroz e o feijão, a gente tem sempre, né? A gente tem o pão, uma saladinha, enfim. Vamos falar um pouquinho daquilo que a gente trouxe aqui, só para mostrar para as pessoas em casa o que é possível, né? Da gente fazer. Às vezes as pessoas falam assim, mas comida saudável fica muito caro. É outra, talvez, desculpa até que a gente tem, né, para que não faça a coisa certa. Vamos mostrar aqui, porque são coisas práticas que a gente tem, não é isso? Exato. Vamos iniciar, então, pela questão do café da manhã. O café da manhã, ele precisa ter uma fonte de proteína. Essa fonte de proteína pode ser obtida por meio do leite. Então, o leite, lembrar que nós temos o leite integral, desnatado e o semi-desnatado, que isso confere o teor de gordura presente nele, e a escolha por um ou outro vai depender de ter alguma indicação médica para isso. As frutas precisam estar inseridas nesse contexto também do café da manhã, e isso a gente sempre orienta para se escolher a da estação, porque nós estamos falando de uma alimentação saudável e não para quem tem doenças e tem restrições. Então, uma porção de frutas é muito importante, uma porção de pão também, e aí sim empregar a orientação dos integrais, né, para favorecer aí a saúde das nossas pessoas, e também já inserindo os cereais e os grãos. Por quê? Porque eles melhoram o perfil aí de lipídios, de gordura, ele reduz o risco de doenças cardiovasculares, melhora a pressão arterial, melhora o colesterol, além de fazer também uma melhora para o funcionamento do nosso intestino. Muitas pessoas queixam aí de constipação, mas muitas das vezes, 95%, a causa é a falta de fibras, o erro alimentar, a falta de líquido. Indo depois lembrar que a alimentação ela deve ser feita de 3 em 3 horas. Então, entre o café da manhã e o almoço, há necessidade de um lanche. E esse lanche pode ser um iogurte, pode ser uma fruta novamente, pode ser uma gelatina, pode empregar o cereal novamente. E depois nós temos aí o almoço. O almoço eu preciso ter para uma alimentação saudável a parte do carboidrato, que pode ser pelo arroz, de preferência o integral, porque quando você mostra pela primeira vez para a criança o paladar do integral, ela não conhece outro. Então vai facilitar a inserção desse alimento. O feijão, que você vai poder também ter um teor de proteína, de ferro, que associado ao arroz é uma combinação perfeita. A proteína, que pode ser pelo peixe, principalmente os ricos em ômega 3, a carne, o frango ou o ovo. Fora isso, nós temos também a necessidade de verduras, dos folhosos, e isso, a indicação é de que sempre seja o mais colorido. Por quê? Não é porque é mais bonito, pode ser mais bonito e mais apetitoso, é porque cada grupo de folhas tem na sua constituição, conforme a cor, a presença de vitaminas e sais minerais. Da mesma maneira, uma dica: sempre tomar cuidado para não inserir grupos familiares semelhantes, porque aumenta a energia e o risco de ganhar peso. Por exemplo, o arroz e a batata. Então, se eu estiver comendo arroz no meu almoço, eu vou evitar a batata. E lembrar que todas as preparações mais saudáveis são as que são grelhadas, assadas ou cozidas. Não que não vá se ofertar uma fritura, porque toda criança gosta de uma fritura, mas lembrar que ela tem que ser de forma reduzida. Uma dica importante também, sempre antes do preparo da carne associada à gordura, e isso serve para também o frango, retirar toda a gordura visível antes do preparo, porque isso diminui o risco de conter as gorduras ruins para o nosso organismo, que são as gorduras saturadas. Isso também serve para o frango. Uma outra dica importante: o feijão, ele precisa ficar de molho, assim como a lentilha, porque ele tem uma substância que nós chamamos de fitato, que adere na capa, que interfere a absorção melhor pelo nosso intestino. Então, nós orientamos sempre a deixar de molho, pelo menos por 1, 2 horas antes do preparo, para que haja soltura dessa substância e que haja um melhor aproveitamento do nosso organismo em termos nutricionais.
Para finalizar pelo tempo, nós temos o lanche da tarde, que também pode ser uma fatia de bolo sem cobertura, uma barra de cereal, uma fruta, um suco e depois novamente a questão do jantar, seguindo as mesmas orientações do almoço e lembrando de se evitar alimentos que tenham digestão mais pesada. Então, se eu já comi a proteína da carne vermelha no almoço, eu opto por uma proteína da carne branca, seja ela do frango ou do peixe, que tem uma digestão mais facilitada. Finalizando, antes de dormir, a gente pode lançar a mão de um chá que vai nos facilitar o quê? A não ficar por muito tempo com o estômago vazio e que vai aumentar o risco aí de dores de estômago, gastrite, aumento de produção de ácido e vai fazer com que o organismo fique funcionando e o metabolismo não fique diminuído e nos ajude aí a perder peso. Ok, né? Super dica, a gente vai deixar tudo no nosso blog.com, blog.cancional.com/manhãviva para você acompanhar direitinho.